Seja muito bem-vindo de volta. No nosso último vídeo eu falei, por exemplo, de alguns acidentes relacionados aí principalmente à região dos olhos, nesse vídeo principalmente que você acabou de assistir antes deste conteúdo, e agora nós vamos falar das principais causas dos acidentes envolvendo máquinas e equipamentos industriais no nosso dia a dia. Seja na nossa empresa, seja muitas vezes inclusive no ambiente do nosso lar, muitos dos acidentes acontecem envolvendo esses tipos de máquinas e equipamentos e ferramentas manuais, dos quais nós precisamos dar aí as devidas tratativas para que esses acidentes não aconteçam. São eles, por exemplo, falta de treinamento, métodos incorretos de trabalho, ou seja, a falta de instruções de trabalho para que você possa realmente operar equipamentos da forma correta, improvisação muitas vezes feita aí por trabalhadores, né, o que nós chamamos de alguns arranjos técnicos provisórios e que muitas vezes acabam se tornando permanentes, a própria falta de concentração durante a realização de algumas atividades, pessoal que acaba brincando diante de algumas atividades que são muito sérias e que possivelmente possam levar aí a acidentes de trabalho, a falta de organização muitas vezes de conservação dos nossos equipamentos, das nossas ferramentas de trabalho, e aqui fica inclusive um exemplo dos nossos equipamentos de proteção individual que muitas vezes são jogados em qualquer lugar, são colocados de qualquer maneira lá no armário do nosso vestiário e com isso muitas vezes acabam impedindo a segurança efetiva do trabalhador na hora da utilização, justamente pela falta de condição de conservação deste equipamento. Então utilize o seu equipamento de forma correta, procure mantê-lo em um local limpo, arejado, em um saco plástico ou uma bolsa específica, para que justamente você não seja pego de surpresa na hora de utilizá-lo, pois a própria falta de EPI muitas vezes é uma das principais causas também que acaba causando aí acidentes nos nossos trabalhadores. Então existem algumas dicas que eu vou dar agora justamente para que os trabalhos com ferramentas manuais possam ser desenvolvidos com muito menos acidentes aí para os nossos trabalhadores. Primeiramente, treinamento, usar sempre as ferramentas adequadas e apropriadas para cada atividade, recebendo o treinamento devido sobre cada uma delas. Estabelecer ou criar metodologias de trabalho, como por exemplo, criar procedimentos especificando que todas as ferramentas gastas ou muitas vezes defeituosas precisam ser substituídas, quer dizer, né, reutilizadas, não substituídas. Solicitar sempre o reparo e a troca sempre que elas estiverem então danificadas. Evitar, por exemplo, situações como improvisação e gambiarras. Improvisar muitas vezes pode acabar resultando no acidente com a própria pessoa que fez aquela improvisação ou muitas vezes com terceiros. Então procure não improvisar e nunca forçar muitas vezes ferramentas manuais, por exemplo, na direção a possíveis objetos ou partes cortantes. Quando não for possível, proteja o material possivelmente que seja cortante para evitar possíveis choques, né, entre os membros dos trabalhadores quando você estiver fazendo, por exemplo, alguma atividade que requeira força física, né, para movimentação, para transformação de algum bem material, por exemplo. Outra coisa que nos ajuda muito na realização da nossa atividade, a concentração. Precisamos levar o nosso trabalho a sério, precisamos se concentrar quando estivermos realizando o nosso trabalho para que realmente ele seja feito de forma segura, e a concentração é um dos pontos primordiais e essenciais para evitar acidentes de trabalho, pois a máquina muitas vezes ela não pensa e nós sim. Nós somos o ser pensante a qual devemos tomar as ações corretas, aos quais devemos ter o comportamento seguro justamente para evitar aí que os acidentes de trabalho aconteçam. Com essas dicas, juntando a questão também do uso dos equipamentos de proteção individual adequados de acordo com a nossa atividade, então toda atividade a ser realizada, as ferramentas manuais elas deverão fazer parceria com a utilização dos equipamentos de proteção individual. Outra coisa que nos auxilia muito na redução dos acidentes, um bom planejamento de trabalho, ter certeza antecipadamente de como realizar as nossas atividades da forma correta, sem a mínima possibilidade
de você se machucar. Planejamento, ele é essencial para qualquer atividade, principalmente para as atividades que requeram segurança por conta do risco, né, da própria operação. A lei diz, inclusive, que as ferramentas manuais elas devem ser apropriadas ao devido uso a que se destinam e deverão ser mantidas em perfeito estado de conservação, sendo inclusive proibida a utilização daquelas que não atendam aí às exigências corretas em termos de segurança. E uma coisa também que é muito interessante e que nos auxilia muito dentro do nosso processo da prevenção é criar ou desenvolver uma política de segurança dentro das empresas às quais a gente atua. O sucesso da prevenção de acidentes no trabalho está no cumprimento, na aplicação de possíveis exigências e no uso de todos os dispositivos possíveis, métodos e procedimentos corretos para a nossa atividade no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que se você seguir todos esses preceitos e estas recomendações e critérios de segurança, você vai cada vez mais estar praticando a prevenção na sua vida e evitar que você se envolva em acidentes de trabalho, tá legal? E no mais, nós nos vemos aí no nosso próximo conteúdo do nosso curso. Até mais, tchau!